Olá, tudo bem? E aí, está se cuidando? Espero que sim. Então, a gente vai continuar falando na aula de hoje sobre direito das obrigações, né? Então, quando a gente falou, né, em contrato, a gente pensa em ter uma obrigação, ter uma relação jurídica de fato. O que deve se levar em consideração e que eu finalizei a aula falando sobre a boa-fé, né? Que os contratos eles devem ser celebrados e que se tenha a boa-fé. E aí, o outro fator também que deve existir é a vontade, né? Então, o contrato ele deve ser celebrado onde as partes elas tenham a vontade de celebrar, né? Então, se uma das partes não quer celebrar, não pode dar continuidade, né? Então, a gente não pode falar no fato de eu só vou celebrar se uma das partes quiser. Não. As duas partes, elas têm que ter vontade. E se não tiver, ou se tiver algo que seja um empecilho para a continuidade desta relação, deste contrato, dessa celebração de contrato, é o que a gente chama de vício de vontade, né? Então, quando existe o vício de vontade, o que isso quer dizer? Que algo não foi de forma livre, né? Que a celebração não aconteceu da forma que se deveria acontecer, da forma que algo está nulo, vamos dizer assim, por algum dos fatores, né? Então, existe alguns requisitos, né, que comprovem esse vício, esse defeito da relação jurídica, né? Então, quando isso acontece, uma das partes ela vai sair prejudicada, né? Então, e isso pode sim ser considerado nulo, né? Pode ser anulado este contrato porque algo não foi da forma como deveria, não teve todos os critérios pré-estabelecidos, né? Então, no Código Civil, no artigo 171, então ele é bem claro no sentido de dizer que o negócio ele pode ser anulável, né, por incapacidade relativa do agente. Então, lembra quando a gente falou sobre personalidade jurídica, que se o sujeito não for capaz, se ele não tiver mais de 18 anos, ele não pode celebrar contrato, ele tem que ter alguém que o assine por ele, né? Então, o Código Civil, ele já estabelece de cara que é anulável, né? Então, se houver a incapacidade do agente, o contrato é anulável. E também se por vício resultante a erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, tá? Então, todas essas possibilidades podem se tornar o contrato anulável, né? Então, eu posso sim solicitar que o contrato seja anulado por conta dessas possibilidades, tá? Então, o primeiro vício, né, a primeira possibilidade seria o vício resultante a erro, né? Então, assim, por exemplo, eu celebro um contrato, né, com uma das partes e esta parte, a representação foi de forma ilegal, então eu realmente não queria assinar aquele contrato, alguém assinou por mim, né? Houve aí, de alguma forma, o que a gente chama de vício de consentimento, então não era bem isso que eu queria, né? Eu fui induzida ao erro, né? Eu não consegui, né? Por o que a gente chama de erro de ignorância, né? Então, eu fui induzida àquele erro, e aí com isso eu celebrei aquele contrato e eu não gostaria de ter celebrado aquele contrato, né? Então, foi um erro, ocorreu um erro e a gente consegue fazer com que ele se torne anulável, né? Também, por exemplo, eu tenho aí uma falsa ideia da realidade ou um desconhecimento sobre aquele fato, sobre aquele contrato,
e me mandaram assinar. Então me deram vários papéis, eu fui lá, fui assinando todos eles, e quando eu vi, eu estava celebrando um contrato que eu nem sabia o que era, né? Então, neste caso também ocorreu um erro, né? Eu não sabia exatamente o que eu estava assinando, né? Então, esta é uma possibilidade, tá? O vício resultante a dolo. Então, o que é o dolo, né? Para vocês entenderem a diferenciação antes disso, né? O dolo é quando eu tive a intenção de fazer aquilo, né? Então, a diferença de dolo, homicídio doloso, homicídio culposo, por exemplo. O homicídio doloso, eu tive a intenção de fazer, eu tive a malícia de fazer, né? E o culposo, puxa, que droga, deu errado, né? Então, não queria ter feito. Então, só para vocês entenderem essa diferenciação, tá? Então, quando eu falo um vício resultante a dolo, é porque a pessoa foi induzida a praticar aquele ato, né? E prejudicar a terceiros ou prejudicar a própria pessoa que induziu, né? Então, seriam formas aí que as pessoas acabam se utilizando de pessoas sem muito conhecimento para aquilo. Então, eles fizeram de uma forma que iria prejudicar outra pessoa, mas mesmo assim eles induziram àquele resultado final, né? Então, de repente, eu vou lá, falo para uma pessoa, né, ajo de uma forma maliciosa, falo, não, celebre esse contrato, porque de fato ele vai me beneficiar, ou não, coloca na minha conta. Então, de alguma forma, eu estou induzindo a pessoa a cometer, a assinar aquele contrato de uma forma dolosa, né? Então, mesmo que a pessoa não queira fazer, eu estou fazendo com que ela assine, com que ela celebre esta relação, tá? Também nós temos o vício resultante à lesão. Então, o que acontece? Eu celebro um contrato, só que este contrato, ele, de alguma forma, ele vai ser melhor para mim. Então, eu celebro e faço com que a pessoa passe uma parte maior para mim, por exemplo, né, do valor de contrato. Então, eu estou lesando a outra parte, né? Então, o que acontece? Que existe aí alguns entendimentos nesse sentido, que os contratos de adesão, que é aquele contrato que já vem pré-determinado, onde eu não posso alterar nenhuma cláusula, ele pode ser considerado como um vício resultante à lesão, né? Por quê? Porque assim, é uma forma de se aproveitar do outro, né? Porque eu tenho que celebrar aquele contrato, eu não posso alterar nenhuma cláusula, né? E mesmo assim eu tenho que assinar. Então, existe aí uma possibilidade de ser caracterizado como um vício resultante à lesão, né? Então, existe esse entendimento. No entanto, o que eles entendem, né, sobre essa questão do contrato de adesão é que existe a boa-fé, né? E existindo a boa-fé, pode-se sim pedir uma revisional. Por exemplo, vou fazer uma revisional do contrato, onde eu vou tentar rever as cláusulas que eu assinei, que eu não tive a possibilidade de alterar, com que eles entendessem, né, que de fato eu assinei, mas não gostaria de ter assinado daquela forma, ou aquele percentual que foi aplicado nas parcelas, na mensalidade, não foi tão adequado quanto eu gostaria, né? Então, neste caso, existe a possibilidade, sim, de pedir uma revisional deste contrato, né? E aí, sim, ser revisto,
né, aquele percentual e ser verificado se aquele percentual sim é adequado ou não, né, na celebração deste contrato, né. O outro vício é o vício resultante à coação, né. Então, assim, que eu exigir que a outra pessoa faça, né. Eu vou chegar e vou falar assim, não, você tem que assinar esse contrato. Não, não quero. Não, você vai assinar esse contrato, né? Então, é muito engraçado porque, assim, essa questão de coação, né? Se a gente for pensar, antigamente, né, há um tempo atrás, a gente tinha essa possibilidade, né, que para a celebração de um casamento, que é um contrato também, né, que a gente já conversou sobre isso, o pai dava a mão da filha em casamento, né, em troca de um dote, né, então existia uma relação jurídica aí, e a moça, né, não tinha a possibilidade de falar, não quero, eu quero escolher, né, não tinha essa possibilidade. Então, ela tinha, de alguma forma, tem uma relação aí com a coação mesmo, né, agir na coação, agir na imposição, né, eu não tenho a espontaneidade, eu não tenho a vontade de praticar aquele ato, de assinar aquele contrato, mas eu fui obrigada a assinar, né? Então, quando a gente fala, né, nesse vício resultante à coação, ele tem essa principal característica, né? E aí me vem em mente, né, novamente, a celebração de contrato, a celebração do casamento, né? Que ele deve ser, né, com a vontade das partes em si, né? O vício resultante do estado de perigo, né? Então, o que seria o vício resultante do estado de perigo? Vamos pensar, eu não tenho outra possibilidade, né? Eu não tenho outra saída, eu preciso celebrar aquele contrato, né? Ou celebro aquele contrato, ou não tenho o que fazer, né? Então, nesse sentido, eu celebrei o contrato sem a vontade de realizá-lo. É porque eu não tive outra escolha, né? Então, eu celebro, mas, né, sem a vontade própria em si, né? Então, neste caso também, ele pode ser considerado nulo, ele pode ser anulado, porque, né, de certa forma eu não queria, foi a única saída que eu tive. Então, realmente, eu assinei, né, mas eu não queria ter assinado, ou eu não tinha o desejo em assinar, né? Então, neste caso aí a gente tem um vício de vontade, também pode ser considerado anulável, né? Então, assim, esses casos, né, que eu citei, de vício de vontade, eles são vícios de consentimento, né? Então, eu celebrei, mas eu não queria, ou eu fui induzido ao erro, então, a ter esse vício. Então, não era algo, o querer do agente, né? De fato, eu ter desejo, com exceção da fraude contra credores. Porque, assim, o que é a fraude contra credores? Então, eu celebro um contrato sabendo que eu vou fraudar um terceiro. Ou uma das partes sabia. Então, assim, o que pode acontecer? Um exemplo, né? Eu tenho um imóvel e aí, para não declarar, ou sabendo que eu estou com uma dívida, então, eu tenho uma dívida, não pago essa dívida, né? E aí, o que eu faço? Eu começo a me desvencilhar, eu começo a me desfazer dos meus bens, do meu patrimônio. E aí, eu me desfazendo do meu patrimônio,
para os credores não me acharem. Então, se o credor, para quem eu estou devendo, me procurar, vai saber que eu não vai encontrar nada no meu nome, né? Não encontrando nada no meu nome, ele não pode ter o valor devido, né? Então, neste caso, eu estou fraudando o credor, né? Isso foi comprovado, porque assim, lembra lá da tradição, né? Então, por exemplo, eu tenho esse bem imóvel, eu vou lá, transfiro, então eu transfiro para um terceiro, né? Para que não venha, para que não, para quem eu estou devendo, não venha cobrar, não venha pegar esse imóvel, né? Então é assim, no registro de imóveis vai aparecer quando aconteceu essa transferência. E se for comprovado que essa transferência aconteceu depois da dívida, da existência da dívida, sim, pode ser anulado, né, essa negociação que foi feita. E sim, ele pode ir atrás desse patrimônio e pegá-lo como garantia, né? Por quê? Porque houve de fato a fraude contra o credor, né? Quem tinha o direito em receber aquele valor, né? Aquela dívida. Então não adianta sair correndo aí, tô devendo, vou lá e transfiro para um terceiro, mas vai deixar rastro e nessa transferência, né, no registro de imóveis, é possível sim saber a data que aconteceu, né? E pedir para reaver, né? Para que seja refeito esse patrimônio, ele entre aí como garantia, né? Para recebimento do valor, né? Então, assim, quando a gente tem esse vício de vontade, com exceção do fraude contra credores, então, vício de vontade ou vício de consentimento, que a gente chama, existe aí um conflito de vontade, né? Então, você não tem a vontade, o desejo em celebrar aquele contrato, e isso pode ter aí uma questão de um vício social, né? Que é você diminuir o seu patrimônio por celebrar um contrato que você não teve vontade, que você não teve interesse em realizar, ou você foi coagido a realizar, e assim, né, você pode pedir a anulação deste contrato e não ter a obrigação, né, que a gente falou na aula passada, ok? Então, seria isso. Tem um texto logo abaixo, uma atividade a fazer, tá? Então, façam a atividade, não deixem para a última hora, tá? Porque é muito importante a gente entender todos esses conceitos e depois não, de alguma forma, aí, não ter que retomar porque deixou para a última hora para fazer e é bastante conteúdo e são conteúdos aí que a gente precisa ter um cuidado maior na hora de compreensão, né? Para que a gente consiga aí atingir, né, o objetivo, tá ok? Eu continuo à disposição, vocês sabem como me procurar, tá? E ficando alguma dúvida, é só chamar. Um abraço!